Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do Promocis. Hoje eu vou estar com a Thaís Pimenta falando sobre como você consegue vender mais SIAP em 2026 utilizando o Promocis. Esse vídeo a gente faz toda semana, às terças-feiras, às 16 horas, ao vivo. E o importante de você estar ao vivo com a gente é para você poder interagir, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e lá a gente responde para você na hora. Aqui você só vai ver as melhores partes, que também é um conteúdo muito bom, beleza? E ó, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos das notificações para sempre que tiver vídeo novo, você tá recebendo a notificação e podendo assistir, beleza? Então fica com o nosso conteúdo aí, que esse conteúdo foi sensacional. Agora sim, vamos lá. Vamos começar a nossa live. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Thaís, tá aí? Não tô te vendo. Ah, acabei de ver aqui. Tudo bem? Muito boa tarde. Tudo jóia? Tudo certo, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Tudo certo por aí? Vamos Acho dando que um minha joinha conexão aqui. está um pouco ruim, ou é impressão minha? Está travando um pouco, né? Tá travando um pouco. Deixa eu Aqui, trocar por a rede exemplo, onde eu tô. Por exemplo, onde eu tô aqui, tá com cara de chuva. Quando começa a chover, a internet aqui dá aquela oscilada lá. Qualquer coisa. Tá tempestade. Aqui em BH está chovendo desde ontem, sem parar. Gente, deixa eu dar só uma... Peraí, só um minutinho que eu vou trocar a rede para ver se melhora, tá? Só um minuto. Beleza. Enquanto isso, galera, eu vou dando umas notícias aqui para vocês, beleza? Bom, a primeira notícia é a Thaís está aqui com a gente. A Thaís, a gente bateu um papo essa semana, a gente conversou, a gente já vem conversando há bastante tempo, né? E por motivos de trabalho, essas coisas, ficava difícil da gente conseguir fazer uma parceria, né? Dela estar aqui com a gente para poder fazer algo aí. Mas finalmente a gente conseguiu eu não consigo falar essa palavra agora. Me ajuda, Acabou Vitor. a burocracia, vamos simplificar. Pronto, isso aí, acabou a burocracia e agora sim a gente consegue estar junto aqui fazendo um trabalho. E esse trabalho não vai ser só essa live aqui, não. Vai ser um trabalho... Mas você já está contando tudo assim, logo de cara, não conta não, guarda um pouquinho de segredo, vamos fazer um suspense aqui, vamos deixar aí a cereja do bolo mais para o final. Não vai ter surpresa para a gente contar depois, uai? Não tem coisa boa aqui, velho. Eu pareço uma criança que vê um doce assim, quer e quer e quer e quer. Mas, tem razão, tem razão. Eu não vou entregar tudo agora de cara, não. E a ideia da gente estar fazendo esse bate-papo aqui, gente, é porque a gente, no ano passado, teve algumas consequências aí no crédito consignado de, do nada parou de fazer o INSS, a galera teve que aprender, teve que ir para uma outra coisa aí para poder gerar essa renda, né? E o SIAP foi uma válvula de escape muito grande que a galera acabou abraçando. A Thaís é especialista nisso daí, ela vai se apresentar, ela vai falar aí com vocês, mas o nosso objetivo hoje é já começar a pensar quando essas margens do aumento salarial, que hoje são legais aí que a gente está fazendo, são maiores do que os últimos anos, porque tem isenção de imposto de renda, quando isso começar a perder esse volume, o que a gente vai já fazer para o ano inteiro a gente ter volume de vendas, não ficar refém de alguma coisa, de algum produto, de algo que venha de cima para baixo, da gente ter dentro da nossa loja aí possibilidades, produtos e não ficar refém de nada. Então a gente já começa introduzindo o SIAP, tá? Para a gente poder... Pode interromper rapidinho? Pessoal, claro. Por favor, coloque no mudo, por favor. Tem algumas pessoas com o microfone aberto, que está com um pouquinho de ruído. Acho que é Valmont, está com o microfone aberto. Se mais alguém tiver, às vezes, sem querer, acaba deixando aberto aí o microfone e o ruído acaba atrapalhando a gente escutar. Quem está como ADM da live, acho que é você, William, também consegue, eu acho que consegue multar. Quem está com o microfone aberto é o Valmont, parece. Valmont e Mendel. Carol, do nosso time aí, por favor, muta todo mundo aí. Quando a pessoa precisar falar, e ela tira lá, quando a gente abrir para pergunta, tá?
Eu acho que agora Desculpa te interromper, William. Imagina, imagina. Já vamos para lá, já vamos começar mesmo. Thaís, se apresenta. Eu acho que todo mundo já te conhece, mas vamos fingir que não. É legal você se apresentar. Imagina, não tem essa pretensão, né? Sempre tem gente nova chegando. Eu que sou aí um dos dinossauros do consignado, quase 20 anos de trajetória, acredito que as pessoas que são mais recentes talvez ainda não conheçam o meu trabalho. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Olha que legal, estava falando comigo ontem no Instagram, né? Provavelmente, né, Paula? Às vezes eu paro um tempinho para poder falar com as pessoas no Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Pimenta, eu tenho quase 20 anos de mercado de crédito, já trabalhei em bancos, em grandes promotoras do mercado, fui gestora de produtos por muitos anos, pude viver a jornada do crédito consignado desde o início de 2007 em várias áreas diferentes, tanto na linha de frente, balcão, call center, atuando em banco, gerência de produtos, supervisão comercial, supervisão operacional, estrutura de time, gestão, liderança, desenvolvimento de multiprodutos. Então, dentro do crédito consignado, acredito que durante 20 anos dá para fazer muita coisa, né, William? E uma das coisas que eu me apaixonei nesse processo foi realmente a diversificação de produtos, e levantando a bandeira do SIAP e também de demais convênios. Então, o que eu sempre disse, quando eu comecei atuando com diversificação de produtos em 2015, né, que foi uma jornada que eu tive de promotora, eu rodei todo o Brasil treinando correspondente bancário para poder vender SIAP, Forças Armadas e também alguns governos, e o que eu sempre digo é, não seja refém de um único produto, de uma única estratégia, de um único canal de vendas. Por mais que você seja sozinho, Thaís trabalha sozinho, tem vários alunos que são home office, que trabalham sozinho, tem essa dificuldade de diversificar produtos, e tem grandes empresas que se tornaram tão especialistas numa coisa que ficou difícil implementar outros produtos, ou então só preocupa com isso quando a crise aperta, né, quando a dificuldade vem. E a gente está prestes a viver mais uma dificuldade no INSS, né? Durante muitos anos eu vi mudanças acontecerem no mercado, eu sou da época que a gente pesquisava o cliente no Telelista para poder vender, com listinha no Excel impresso, né, na folhinha, para ligar, que não tinha escondo, não tinha nada, tinha que pegar ônibus para ele tirar o escondo da INSS, junto com o cliente, fazia compra de dívida na sacolinha de dinheiro, não existia portabilidade. Então, eu acompanhei a implantação de várias mudanças no mercado. A vinda da portabilidade, a vinda da autorregulação, SRCC, as alterações de CIP que virou núclea, né? E o INSS teve alteração, veio pandemia, mudou prazo, mudou o SIAP também. E dentro do mercado, em relação a convênios, o SIAP eu me tornei especialista nisso porque eu sempre tive muita facilidade de vender crédito para consignado público. Então, eu sempre dei preferência para falar e vender para servidores públicos, porque o ticket médio sempre era muito mais alto, né? Então, é aquela coisa, para fazer volume, não precisa de tanto cliente quando você vende para servidores públicos, quanto você precisa de INSS. Né? Principalmente antigamente, que era muito contratinho de 300, 400, 500 reais, aumento salarial nem se fala, a gente está no momento de aumento salarial aí do INSS, então tinha que fazer muito volume, e às vezes você acertava aí um contrato novo de 10 mil, 15 mil reais. Hoje, por mais que tenha estratégia de entrante, você pode vender entrante, você pode vender tickets mais altos no INSS, mas a gente enfrenta desafios com o desbloqueio, a gente enfrenta desafios hoje com a forma como o canal correspondente foi sacrificado perante a política, perante os jornais. Então, hoje a gente enfrenta vários desafios, mas não foi hoje que eu comecei a vender SIAP. Eu comecei a vender SIAP lá em 2008, né? Então, lá em 2010 eu já vendia SIAP, era da época que nem existia o Solgov, né? Então só existia o SIAP.net, e a gente já vendia SIAP há muito tempo. Depois que veio a operação de gerar autorização de consignatária, antes nem tinha código, não tinha toda essa burocracia, mas que eu chamo de segurança dentro da operação de SIAP. Então, acompanho isso há muito tempo e as mudanças de mercado há muito tempo.
E quando eu comecei a levar o SIAP para as redes sociais e para os eventos presenciais que eu participei, além de hoje ser mentora e treinadora de correspondentes e consultora de fintechs, empresas de tecnologia do SIAP, que hoje eu faço um trabalho de consultoria voltada para o desenvolvimento desse convênio dentro das grandes instituições e também pequenas empresas, mas também eu faço mentorias de gestão de pessoas, gestão de vendas, gestão de processos, mas durante muito tempo eu fui da linha de frente, eu sentei para vender e também gerenciei operações, como muitas pessoas estão aqui, como gerente de promotora, como gerente de produtos. Então, quando eu levava esse produto para vocês, eu levava exatamente aquilo que eu vivenciava na prática e vivo até hoje. Hoje eu não tenho um grande call center porque eu abri mão de operação, porque a consultoria é uma coisa que eu amo. Além disso, eu amo palestrar, eu gosto de estar no palco, eu gosto de estar levando a minha mensagem para as pessoas. E ou eu tinha que ficar com a operação, ou eu tinha que impactar mais pessoas com o meu conhecimento, né? E levar SIAP para o mercado, eu enxerguei como uma oportunidade de alavancagem de venda. Como é que você faz para poder vender mais sem precisar gastar muito mais dinheiro? Porque muitas vezes, quando a gente precisa vender mais, a gente acha que a gente precisa contratar um monte de gente, contratar um monte de tecnologia, que precisa de muito dinheiro para poder crescer, e nem sempre precisa. Às vezes, você só precisa realmente do computador, um headset, uma mesa dentro da sua casa e fazer a estratégia certa do produto certo, com uma ferramenta que te dê informação de qualidade. E muitas pessoas que eu ensinei a vender esse produto ao longo do caminho, hoje tem grandes resultados, outras não tiveram resultado, por quê? Igual um seguidor me perguntou no Instagram ontem, eu vou sair especialista se eu fizer o teu curso, se eu fizer a tua mentoria? Eu falei, depende, né? Você só vai ser especialista se você colocar tudo que eu te ensinar em prática, se você não desistir do produto no meio do caminho. E eu vi muitas pessoas desistindo do SIAP nos últimos anos no meio do caminho, por quê? Tinha uma mudança no INSS, o produto ficava ruim, aí corria para o SIAP. Aí o INSS voltava, o desbloqueio está funcionando, tem aumento, alguma coisa que está boa, tem uma campanha, aí volta correndo para o INSS. A ideia da diversificação de produtos nunca foi você ficar substituindo o convênio que você vende dentro da sua operação. A ideia da diversificação de produtos é você não concentrar todos os ovos na mesma cesta, por mais que clichê isso seja. Só que não dá para a gente ignorar o fato de que vender SIAP não é tão simples assim. É fácil? Pode ser, fácil de vender, mas não é fácil de pagar essa operação. Então, se você falar que tem margem de aumento para o seu cliente, falar que vai reduzir a parcela dele, que vai botar uma taxa de 1%, você vai vender. Né? Agora você vai pagar essa operação? Então, para você realmente ter efetividade, ter um resultado consistente com a venda de SIAP, você precisa de passar por algumas etapas. Só que antes de você passar por essas etapas, antes de você aprender a criar uma campanha dentro do Promocis, ou se você ainda não usa o Promocis, caiu aqui de paraquedas e usa outra ferramenta, não importa, você pode ter uma Ferrari nas mãos, se você não aprender a pilotar, não vai funcionar. Se você não sabe dirigir, não vai funcionar. Então, muitas pessoas desistem porque não têm paciência de analisar um extrato de consignações corretamente, porque não tem paciência de ler roteiro operacional para poder entender quais são as regras mais importantes para fazer a sua operação pagar. Porque diferente do INSS, não é assim, X faz LOAS, o resto não faz LOAS e acabou. Não é assim. No SIAP, a gente tem que identificar vários pontos. É o PAG, é a situação funcional, é a situação da margem negativa, se a compulsória está zerada ou não, se ela está negativa ou não. Inclusive, um dos detalhes que me fez gostar bastante da informação que vocês entregam, William, dentro do Promocis, é ter todas as informações de margem dentro do sistema, que é importantíssimo na hora da gente criar o mailing, que eu vou falar disso aqui para vocês. É muito importante, na hora da gente criar o mailing, você saber filtrar corretamente todos os tipos de margem. Porque se você vai atender um cliente com margem negativa no empréstimo, é possível você abater a margem dele, é possível você conseguir converter uma portabilidade. Só que se você não olha a margem compulsória e, de repente, esse cliente já está totalmente comprometido nos descontos dele, você não vai conseguir pagar a sua operação. E também tem bancos que fazem cálculo manual.
Então, você precisa saber qual banco você vai direcionar a sua operação, qual tipo de filtro de mailing que você vai fazer de acordo com a situação funcional atendida, com o órgão atendido, e ter consistência na sua estratégia de venda. Sempre você vai criar um mailing, você vai lapidar esse mailing, você vai também criar estratégias de acordo com o canal de prospecção que você tem. Então, se você faz disparo de SMS, o tipo de mensagem é uma. Se você faz disparo de WhatsApp, o tipo de mensagem é outra. E sempre tomando os cuidados de acordo com a ferramenta que você está usando. Thaís, eu sofro muito com banimento no WhatsApp, mas como que você está fazendo o disparo de WhatsApp? Quais são as ferramentas que você está utilizando? Você está pegando 1000 contatos e disparando de uma vez? Vai banir mesmo. Está oferecendo dinheiro, crédito rápido e fácil? Vai banir na hora. Então, tudo a gente precisa cuidar dentro do nosso processo de vendas. Só que se você tiver preguiça de estudar, de olhar as métricas, de olhar os números, não vai funcionar. Eu posso vir aqui e trazer a melhor estratégia para vocês. Mas se você não fizer os ajustes ao longo do caminho, você vai desistir e vai voltar correndo para o INSS. E, por falar em INSS, está prestes a acontecer mais um movimento, né? O sistema vai parar, a partir de amanhã não vai ter inclusão de portabilidade, as operações vão ficar represadas do dia 21 ao dia 23, não vai ter envio a CIP, porque o sistema do INSS vai parar, e na semana que vem ele vai ficar parado, não vai ter desbloqueio, não vai ter pagamento de operação. Aí eu te pergunto, o INSS para, os boletos param também? Não param. Ao contrário, começa a chegar mais. Começa a chegar mais, a conta nunca para de crescer, né? Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Estou olhando para cá, de vez em quando tem uma gravação acontecendo aqui. O que a gente precisa sempre cuidar e fazer? Em relação à diversificação de produtos, é você exatamente ter estratégias para você não ficar refém dos movimentos políticos que acontecem no nosso mercado, né? Porque, querendo ou não, o nosso mercado, se você ainda não se deu conta, ele é político. Então, coisas que acontecem no governo, na Câmara, no Senado, com a economia, pode impactar diretamente a nossa operação. O sistema que rege todas as averbações, eles são os sistemas ligados ao público, né, ao serviço público. Então, se a Dataprev para, se a Serpro para, o nosso produto também corre o risco de parar. Então, é muito importante que você se torne especialista, sim, em uma única coisa, talvez 2 ou 3, concentre boa parte da sua intenção e da sua estratégia em determinado produto, mas que você tenha momentos para poder explorar, estudar, testar, vender outros convênios, para que você não seja pego de calça curta, entende? Porque parou o INSS, meu Deus do céu, tem que aprender esse app da noite para o dia. Gente, é complexo. Só os conteúdos que a gente faz, a Aline está aqui também, sempre participa dos treinamentos junto comigo, eu falo que é a extensão de mim, né, a Aline. Então, quem faz os treinamentos SEAP com a gente sabe que são horas e horas e horas de conteúdo. Então, só de treinamento SEAP robusto, bruto, são 6 horas de conteúdo. De treinamento de portabilidade, nós fizemos uma semana passada 2 horas de conteúdo. Então, pessoal, precisa realmente de paciência, mas tem que colocar a mão na massa. Porque você pode estar aqui hoje assistindo a live, vou ensinar alguns passos para vocês, mas você aprende realmente na hora que começa a surgir os primeiros extratos na mão, né? O primeiro contra-cheque na mão. Então, por onde a gente começa? Quem aqui, eu gostaria que vocês colocassem no chat, até para ver até que ponto eu vou falar grego e até que ponto eu vou falar mais do mesmo aqui para vocês. Quem já é especialista em SEAP, quem já vende. Então, assim, Thaís, comecei ontem, de 0 a 10, coloca uma nota aqui para mim, qual é o seu nível de conhecimento em SEAP? De 0 a 10, até para eu poder saber aqui com vocês como é que está aqui as dificuldades. Legal, tem gente começando, ó, tem 0 e tem 8. Começar mês que vem, começar esse mês, né, na verdade. Legal. Tá bem mesclado, viu, William? Tem bastante gente com conhecimento aprofundado, tem gente especialista, legal, Mara, Sheila, tem um monte de rosto conhecido aqui também, né? Pessoal que já acompanha aí os meus conteúdos.
Antes da gente entrar nessa questão, Calma. surgiu algumas perguntas enquanto a gente estava conversando aqui. Vamos tirá-las da frente, vamos responder essa galera, aí a gente já mergulha nisso daí? Pode ser? Bora? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Mara Silva até perguntou, e a Aline, que está aí com a gente, a Xerox da Thaís. Minha cópia. Eu sou A cópia cópia. dela, porque ela é mais velha. Entendi. Inclusive participou com a gente já a última vez, né? Falando de SIAP aqui. Obrigado por estar aqui na live, viu, Aline? Valeu. A Aline acabou respondendo aqui, tá? Que usa o Promocis e acaba usando lá na MR, na empresa dela lá, porque vê assertividade no que ela precisa lá. Hoje ela encara o sistema mais completo aí. Melhor do que eu falar, é as pessoas que estão usando para falar, porque aí eu falar parece que é uma coisa, né? Estou puxando sardinha para o meu lado. Agora, quem está usando acaba falando, dando mais credibilidade do que eu. Aline, você levantou a mão, até se você quiser falar aí. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo espaço. Então, eu, na verdade, testei vários CRMs assim, de mercado, e a gente optou pelo Promocis para uso aqui do nosso atendimento e para poder disponibilizar também para o parceiro, pela assertividade das informações do SIAP, é muito completo, é muito assertivo. A gente sabe que 100% de assertividade em relação a saldos a gente não vai encontrar no mercado em sistema nenhum, mas o Promocis foi o mais assertivo que a gente encontrou. O telefone que já vem ali, né, numa pré-higienização, a gente tem ali também o marketplace que a gente consegue usar alguns pacotes para higienização, mas na maioria das vezes nem se faz necessário, a assertividade da telefonia também é muito legal. E como a Thaís falou lá no início, a gente fala muito de diversificação há muito tempo, né? E hoje, quando a gente fala de diversificação, a gente quer muito trazer operações de convênios públicos. Então, quando a gente vai gerar lead, para não ter todo aquele trabalho de ir lá no portal de servidores, ter que higienizar aquela extração do portal de servidor, o Promocis, de todos que nós testamos hoje, é, sem dúvida, é o CRM com convênio público mais completo do mercado. Pô, brigadaço por dar seu feedback aí pra gente, isso é muito importante. Eu tenho até William, uma dúvida também. Desculpa só te cortar, teve uma situação só de um convênio, uma prefeitura muito pequena em específico, inclusive também dar os parabéns para vocês. A Larissa é incrível, atende a gente prontamente, tudo que a gente precisa ela resolve. Teve um convênio só que a gente estava colocando no CNPJ que não conseguiu baixar, chamei a Lari em menos de 10 minutos, ela resolveu e eu consegui gerar lá depois também, então isso é um ponto muito positivo. Duas coisas importantes. Uma é dúvida e a outra é falando sobre isso. O Promocis, ele acaba sendo criado ouvindo os nossos clientes. Então, quando você fala assim, não tinha isso, eu fui e falei com a Lari do suporte. A Lari é do suporte, tá, galera? Para vocês entenderem. Não tinha, e às vezes tá tudo bem, a gente não tem tudo. Aí o que acontece? A gente tenta fazer com que a gente tenha. Nesse caso, foi super rápido ter, a gente já conseguiu colocar aqui e atendeu. E isso serve para tudo. É lógico que não dá para todo mundo chegar aqui com cada uma particularidade, às vezes é particularidade que eu quero na minha empresa, eu não é um negócio que vai ser benéfico para a rede toda, que não dá. Mas ouvir vocês é muito importante. Então, lá na rede social, a gente sempre costuma fazer caixinha, os nossos telefones de suporte, do próprio comercial que atende vocês aí, a gente sempre está de ouvido aberto. Por quê? Vocês estão na ponta, vocês sentem as dores aí, que tá no dia a dia, o que pode melhorar. Vocês trazendo isso para a gente é o facilitador de tudo isso daí, é a gente que vai desenvolver, deixando a ferramenta cada vez melhor para vocês. É bom para vocês que alivia um trabalhão, e é bom para nós que nossa ferramenta está ficando cada vez melhor, ficando à frente dos nossos concorrentes. Uma dúvida que eu tenho, a Aline ou Thaís, vocês podem me responder, porque vocês falaram que fizeram testes e com outros sistemas. Isso é uma dúvida mesmo, porque eu não cheguei a fazer esse teste com outros sistemas. Tem umas pessoas do nosso time que faz, mas eu tenho mais o contato com o nosso cliente e ele falou assim, olha, eu já testei alguns sistemas e só no de vocês eu achei essa margem compulsória. Nos outros eu não tinha essa margem compulsória. Eu acabava me baseando na margem que mostrava ali, eu oferecia, cadastrava e o negócio não aprovava, porque tem essa questão da margem compulsória. Vocês conhecem outro sistema que tem? São poucos que tem? Como que é essa questão dessa margem compulsória? Sim, conheço, porque fui eu que pedi para botar. Porque são parceiros também, pessoas que normalmente estão... A gente está sempre em contato com todo mundo, né? E algumas pessoas me procuram, às vezes, para pedir opinião, mas são poucas, tá? Hoje, se eu não me engano, é só vocês e mais uma ferramenta
que têm a margem compulsória para efeito de filtro e visualização ali na tela. Não são todas que têm, tá? Por que isso é importante, pessoal? Eu vi que tem pessoas ali até já, talvez, sanando uma possível dúvida. O que acontece? Você que está no marco 0 de SEAP, 1, 2, 3, quando você pega um extrato de consignações, ele aparece margem compulsória primeiro, bruta e líquida, depois facultativa, bruta e líquida, depois margem de cartão e margem de cartão benefício. A compulsória, ela representa 70% do comprometimento que essa pessoa pode ter no salário. Então, se a pessoa recebe 10 mil reais, a bruta compulsória dela vai ser 7 mil. E o que significa isso? Que, ao todo, ele não pode ter mais do que 7 mil reais de desconto na folha. Entre imposto de renda, seguro, saúde, empréstimos, sindicatos, tudo não pode ultrapassar a bruta compulsória, que é o valor de 7 mil reais. E, às vezes, devido ao cliente entrar de férias, ter pensão alimentícia, decisão judicial, o imposto de renda muito alto, pontualmente na folha, acontece dele zerar ou ficar negativa a compulsória. E quando isso acontece, o cliente não consegue fazer nada, porque ele já estourou o cheque especial dele, entende? Ele não tem mais espaço para poder entrar qualquer tipo de desconto. E isso faz com que, inclusive, as operações de portabilidade se tornem um risco. Ah, Thaís, eu posso então portar reduzindo a parcela? Você até pode, mas tem bancos que não fazem. Por quê? Vai que você não consegue averbar de volta essa parcela, porque não tem espaço para desconto na folha do cliente. Então, precisa cuidar dessa informação para que a sua operação seja efetiva. Porque eu posso fazer um filtro de mailing para poder vender para cliente com margem negativa, que é uma excelente estratégia, porque é fácil de vender para cliente que está negativo. Você vai fazer uma oferta para poder deduzir a parcela dele e ainda sobrar troco, ou então fazer uma portabilidade pura fazendo redução. Só que se a compulsória está zerada, você pode não ter sucesso no pagamento dessa operação. Então, eu faço um filtro lá, um exemplo, menos 100 negativo, no líquido facultativo, mas eu coloco na compulsória que o cliente tenha pelo menos 300 reais positivo, porque eu sei que se ele tiver negativo no empréstimo, está tudo bem, desde que ele não esteja negativo na compulsória, porque aquele negativo ali provavelmente vai ser o suficiente para eu conseguir fazer um abatimento dentro da parcela do cliente. Então, pessoal, o que acontece? É muito importante você cuidar dessa informação, porque cuidando dessa informação, na hora que você criar o seu filtro de e-mail, você não vai vender para um cliente que não dá para fazer nada, entende? Porque a maior frustração é você criar um e-mail, chove cliente, e na hora de você pegar o extrato de consignações, você vai ver que não tem viabilidade as operações. Então, passam dentro do filtro, eu vou mostrar a tela aqui, né, do sistema, na hora da gente criar o filtro, como que você vai observar essa informação, posso mostrar um extrato de consignações também, mas já é uma dica para vocês observar sempre clientes que não estejam zerados na compulsória para poder ter mais chances de converter sua venda. Tem mais alguma dúvida, William? Ótima dica, porque no INSS você tem uma margem, você olhou aquela, é aquela, pronto, acabou, se oferece, né? Isso mesmo, isso mesmo. Até tem a dúvida aqui da Jamile. O que eu vou fazer? Até para já sanar um bocado de dúvida aqui, eu vou fazer uma breve introdução de leitura de extrato de consignações, que eu estou vendo que tem muita gente novata aqui no SEAP, e eu sei que tem um monte de macaco velho aí, que eu já vi um monte de aluno meu aí, Thaís, começou já vem de a travar um SEAP, pouco. tem gente que já vem de SEAP há muito tempo, já é especialista, mas é sempre bom a gente relembrar algumas informações. Voltou. Mas tá dando umas travadinhas. Deixa eu conectar aqui no celular também. Agora você falando aí, fácil. Tá melhor. Voltou? Voltou. Beleza. Tá chovendo bastante. Se porventura travar novamente, aí eu já vou deixar o celular aqui no jeito e qualquer coisa eu entro pelo celular também. E qualquer coisa a Aline intervém aí para nós. Como eu disse, né, extensão de mim. A primeira tá live,
Primeira live que a gente tem, o técnico e o... Como chama o do lado, Vitão? Você gosta de futebol? Assistente técnico, a gente tem tudo aqui hoje. O que vocês precisarem, vocês não vão ficar passando dificuldade aqui com a gente, hein? Não mesmo, aqui não passa mesmo, minha filha. São 2 cérebros em um aqui praticamente, e a galera aí já conhece. Então eu vou pegar aqui um extrato, pode ser que na hora que eu compartilhar a tela trave, vamos ver se a gente consegue, espera aí. Senão a Aline compartilha uma tela aí para nós. Só cobrir os dados aqui do cliente, para a gente preservar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela? Não. Carregando, né? Eu não. Carregou? Carregou. Ainda não. Agora tá aparecendo, mas não 100%. Thaís, dá um zoom um pouquinho. Aqui tá aparecendo, Melhorou? tá? Melhorou. Bom, acredito que agora deve estar aparecendo para todo mundo, certo? Certo. Beleza, então vamos lá. Aqui é o extrato de consignações, a primeira linha são os dados do cliente que eu ocultei, tá? Então, lá em cima vai estar o órgão, o nome, matrícula e CPF do cliente. Abaixo disso vem as margens. Então, como a nossa amiga perguntou, aqui tem, ó, bruta e líquida compulsória, bruta e líquida facultativa, bruta cartão benefício e líquida cartão benefício. E esse caso aqui já é interessante até para explicar para vocês como é que funciona a leitura das margens. A bruta compulsória, como eu disse, é o teto de gastos desse cliente. Então, ele não pode ter mais do que R$13 mil de desconto na folha, né? Enquanto o coitado da INSS luta para receber 1.300, né, livre lá no contra-cheque, esse cliente aqui não pode ter mais que R$13 mil de desconto na folha. Só que a líquida compulsória dele já está só um tiquinho, ó, 317,33. E no empréstimo, você vai observar que o máximo de margem que ele poderia usar de 6.500, que é os 35% total. Aqui é quanto que teria para poder fazer de contrato novo, é o que sobrou de margem livre. Só que o cartão, se você for olhar, as margens de cartão e de cartão benefício estão exatamente iguais à compulsória. Como assim, Thaís? Como é que funciona isso? Por que está tudo igual? Veja bem, o teto de gastos do cliente é de 13 mil. Ele já tem algumas parcelas de empréstimo, ele tem contribuição associativa, ele tem o cartão de crédito RMC, que provavelmente deve ser no Quero Mais Crédito, que é o ClickBank, tá? E ele tem 3 empréstimos, um no Inter, um no Digio e outro no Bradesco, de R$ 5.300 a parcela, ok? Se a gente somar tudo isso aqui, não dá os 13 mil. Porém, esse cliente, ele pode ter pensão alimentícia ou imposto de renda altíssimo na folha. E tendo esse desconto muito alto na folha, a margem dele se torna muito baixa, 317,33 é o que sobrou, porque os descontos obrigatórios já tomaram parte desse valor aqui. Então, como apenas 317 é o que sobrou para ele fazer de novas operações, eu preciso escolher o que fazer com essa margem. Porque se eu tentar fazer um contrato novo de 317 e tentar fazer o cartão de 317, eu não vou conseguir. Vai aprovar um ou outro, é isso? Um ou outro. Agora, se tivesse aqui R$1.000 disponível na compulsória, ele poderia, por exemplo, fazer a margem nova de 300, a margem de cartão de saque complementar e a margem de cartão benefício. Só que quando ela está muito baixa, automaticamente ela se iguala a todas as outras. Então, o que sobrou para novas contratações desse cliente é exatamente esse 317 aqui. Então, eu escolho ou eu faço um empréstimo, ou eu faço cartão benefício, ou o saque complementar desse cliente. Só que aí tem um porém. O cliente está com cartão no ClickBank, que é o Quero Mais Crédito.
que é um banco que olha o comprometimento total do cliente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o contra-cheque do cliente e vai calcular manual para ver se o cliente não ultrapassou o limite que ele considera seguro para poder fazer essa operação. Então, provavelmente vai ser reprovado falando que o cliente não tem margem. Porque o risco de desaverbar o cartão é muito grande, caso entre novos descontos na folha desse cliente que sejam prioritários. O que é desconto prioritário? Saúde, sindicato, impostos, decisão judicial e até mesmo o empréstimo vem na frente do cartão. Porque se um cliente ficar sem margem, a primeira coisa que sai da folha é o cartão de crédito. Então, o risco de inadimplência acaba se tornando maior. Entende? Então, por isso eu teria que escolher uma operação ou outra. Nesse caso, então, na hora de escolher, teoricamente, vale a pena a gente escolher o empréstimo ali em vez do cartão, né? Porque se esse cartão sai, o correspondente ele sofre alguma punição pelo banco? Não, não sofre punição, tá? A não ser que você esteja... Quando que sofre punição? Por exemplo, fiz uma portabilidade que tem o saldo e no meio do caminho eu não consegui averbar. Aí eu sofro estorno, né? Agora, eu fiz o cartão, tá descontando, bonitinho, e lá na frente o cliente teve um prejuízo e desavergou a parcela. O correspondente não vai sofrer punição, mas o banco vai ficar no prejuízo porque esse cliente vai ficar inadimplente. Entendi. A dúvida era porque no INSS a corda estoura para o lado correspondente quando ele fez uma reclamação lá. Mais fácil. E aqui eu achei por ter essa desaverbação desse cartão, o correspondente bancário ia sofrer alguma coisa com isso, mas não. Então já uma dica aí, galera, na hora que você vê essa margem disponível nessas duas caixinhas aí, se você corre esse risco aí de cadastrar lá e o banco analisar e ver que é um risco e não fazer, devido a tudo isso que a Thaís já falou, vai para cima do empréstimo, porque com certeza ali tem uma chance maior de aprovação. No INSS... E aí tem que ter cuidado também, William, só um complemento, com o banco que você vai escolher também para fazer a operação, tá? Porque tem bancos que fazem cálculo manual e tem bancos que não fazem, que consideram a margem do sistema. Por exemplo, o contrato novo no C6, ele vai considerar a margem portal. Se eu for fazer um contrato novo no Digio, aí, nesse caso, ele vai fazer cálculo manual se for um servidor ativo. Agora, se for um pensionista, ele não vai fazer cálculo manual, mas se ele vê que está muito comprometido, pode ser que calcule, entendeu? Então, tem bancos, o Banrisul faz cálculo manual, o Safra faz cálculo manual, então, pode ser que, na hora que eu pego o contra-cheque desse cliente, a margem que está no extrato de consignações, o Daicoval, por exemplo, a Aline colocou a lista aí para vocês, ó, de todos os bancos que fazem cálculo manual, tá? E aí, se você for digitar a operação nesse banco, pode ser que você pegue o extrato, está ali aparecendo R$300 de margem. Na hora que você coloca o contra-cheque no banco, ele fala que está menos 400. Entendeu? Por que isso acontece? Porque no contra-cheque de SEAP existem verbas temporárias, gratificações temporárias. O que é isso? Algum provento que o cliente recebe, mas que em algum momento corre o risco dele não receber mais. Ele pode estar exercendo, por exemplo, um cargo de supervisão, um cargo de diretoria, que seja pontual. E aí ele vai perder esse cargo em algum momento, vai perder o mandato. Então, aquele provento que ele recebe, ele é pontual, ele não vai receber para sempre. Sendo assim, o banco prefere desconsiderar, confiar só naquilo que é definitivo, e aí a margem pode ficar menor do que a do extrato de consignações. Então, quando você for optar por um banco, você viu que a margem do cliente compulsória está muito baixa, você quer mesmo assim utilizar, a dica é, deixe sempre uma margem de segurança. Então, ali está 317, não use os 317, use 250, use no máximo 300, mas deixe alguma coisa positivo. E escolha um banco que preferencialmente não faça cálculo manual, como o C6, por exemplo, o PAN, que não faz cálculo manual, e aí, nesse caso, a chance de aprovar é muito maior. Se for colocar a operação em um desses bancos que a Aline colocou ali no chat, pode acontecer de ser recusado ou de falar que a margem está insuficiente, entendeu? Sim, ficou bem claro.
Gente, são dicas importantíssimas aí. Quem não estiver anotando isso daí, toma cuidado, hein? Porque essa live aqui, depois ela não fica disponível. A gente acaba pegando os melhores momentos aqui e depois a gente posta lá no Instagram, mas aos melhores momentos, não é tudo. E às vezes vai ficar um detalhe ou outro para trás. Então, papel e caneta na mão aí, vão anotando tudo, tá? Dúvidas, perguntas? Alguém quer soltar o microfone e fazer uma pergunta aí para nós aqui, para a gente poder bater um papo com vocês também? A Jéssica levantou a mão. Foi sem querer ou você quer perguntar, Jéssica? Acho que foi sem querer, hein? C6 e PAN, melhores bancos para digitação? Natália Nunes. Não necessariamente. É porque, assim, nunca vai ter essa resposta definitiva, né, Aline? Assim, não, o melhor banco é esse daqui. Porque tudo depende, né? Tudo depende. Depende da situação funcional, depende do órgão que esse cliente está lotado, qual é o PAG do contra-cheque dele, e depende da comissão, né? Então, às vezes, o banco que você acha mais fácil não é o banco que paga a melhor comissão. O banco que faz cálculo manual, ele é o melhor para portabilidade. Então, depende do contrato, do tipo de contrato, se é novo, refim, portabilidade, ou cartão. Depende do comissionamento e depende também dos critérios operacionais. Quer complementar, Aline? Você levantou a mão? Eu quero, porque assim, quando a gente vai falar de contrato, principalmente contrato novo, existem uma série de fatores a serem avaliados, além de todos esses que a Thaís já colocou, de situação funcional, alguns critérios operacionais, vai entrar a regra de idade, esse cálculo manual. Mas um outro ponto muito importante, falando até de uma visão assim de comercial, de uma orientação comercial, que o parceiro precisa muito se atentar, quando a gente fala de contrato novo, a gente pensa logo em comissão. Nem sempre a melhor comissão vai ser o melhor banco. Por quê? Vocês têm que pensar muito o que vocês vão fazer com esse contrato a médio e longo prazo. Vou conseguir refinanciar? Vou cortar esse contrato? Em casos onde vocês não têm opção, não perturbe esse RCC, questões de autorregulação, ou o próprio cálculo manual, aí sim, pode ser que vocês vão para uma previdência, para uma fintech, mas além de pensar em tudo isso, nunca foquem somente na comissão. Pensem na saúde da carteira que vocês estão construindo, principalmente vocês que estão entrando num convênio, está começando a operação, é muito importante que vocês tenham uma carteira saudável, que vocês consigam trabalhar a longo prazo. Um exemplo que acontece no INSS, eu acho que fica só entre nós aqui, tá? E talvez vocês que fazem INSS também vão perceber isso daí. Você vai fazer, às vezes, um banco lá, a Facta, paga uma comissão legal, mas quando você vai ver, ela vende a carteira, você vai fazer uma portabilidade lá, sei lá, já está em outro banco. Você perdeu um tempo, às vezes não consegue fazer, não sabe onde está. Então, isso atrapalha a saúde financeira da sua carteira, que é um ponto que a Aline trouxe aí, que você precisa ter essa noção, porque você trabalha, você vai fazendo carteira. E essa carteira você precisa estar com ela saudável, senão você todo mês vai ter que matar um leão. Então, acontece isso também no SIAP, né, Aline? Acontece sim, inclusive, bata um papo aí com o gerente comercial da promotora de vocês, a Cristiana até perguntou ali, eu não sou mais comercial promovida, hoje eu sou gerente de produtos aqui da MR Cred, mas eu também concordo contigo, acho que falta um pouquinho de capacitação aí da área comercial também, mas acontece sim no SIAP, mas bata um papo com o gerente comercial da promotora onde vocês atuam, porque é isso que o William levantou, um ponto muito importante, que existem algumas opções hoje, inclusive, para portar, porque ele que citou aí, não foi eu, a Facta, no caso, a gente consegue identificar na portabilidade se esse contrato foi cedido e para onde, e a gente consegue portar, tá? Então, vejam no promotor de vocês se hoje eles têm esse recurso para conseguir contratos que foram cedidos da Facta, porque esse cenário vem mudando, graças a Deus, mas ele não deixou de acontecer. Ainda tem uns pingos aí que ainda a gente esbarra, né? Muito, muito. A Jéssica falou que o microfone deu problema, mas que quer fazer a pergunta. Se a margem compulsória e a margem facultativa estiverem negativa 300, por exemplo, e eu fizer uma aporte abatendo 500 na parcela, dá para fazer? Depende. Até dá, né? Até pode fazer.
Só que existe um risco nessa operação, que é aquilo que eu falei de você não averbar. Então, precisa ter cuidado nesse tipo de operação, porque se entra qualquer coisa na frente do seu contrato, você fica no prejuízo. E aí você pode sofrer o estorno desse contrato, tá? Tem bancos, como o BRB, por exemplo, que às vezes passa casos assim, você até consegue pagar situações assim, mas você precisa pensar que você tem o risco de não conseguir averbar esse contrato. Então, tem que cuidar muito no detalhe, tem que ser um cliente de confiança, você tem que ter o acompanhamento, de preferência ter a senha do GOV para acompanhar a margem do cliente, para poder facilitar o processo e ter um pouco mais de segurança, tá? A Aline colocou aí para vocês, a Aline está deixando o trabalho bem mastigado para vocês aí, isso nem estava combinado, hein? Olha só, todos os resuminhos aí, ó, no chat. Então, quem não está vendo o chat, depois entra, copia e salva aí no teu bloco de notas, que são informações que ajudam bastante. Em relação a risco banco, risco correspondente na portabilidade, assim, vamos pensar, o risco é do por banco, tá? A verdade é essa. Se identificar qualquer problema dentro da operação, de fato uma má-fé no uso da margem, alguma coisa assim, o risco é do correspondente. Tem algumas exceções que o banco segura até a última ponta para não estornar do cliente, tá? Como o Banrisul, por exemplo, dificilmente o Banrisul perde uma margem, então dificilmente ele se torna do correspondente. Mas, se você tiver uma perda de margem, o risco é Corban. Só que para tranquilizar vocês, o que eu digo? O processo ele é seguro, você só precisa fazer a operação redonda. Por que ele é seguro? Você gera autorização de consignatária para cada produto que você vende, né? Então, você vai fazer a portabilidade, dentro do ShowGov, você escolhe qual a parcela que você está portando e para quem. Então, você vai selecionar lá, parcela do Banco do Brasil de R$1.000, estou portando para o Banrisul. O Banrisul, ele tem prioridade na averbação da margem desse cliente. Então, os bancos não vão conseguir averbar essa margem por pelo menos 10 dias a contar da data da quitação do contrato, que é o tempo de segurança da operação, tá? Então, por 10 dias, qualquer coisa que acontece com a margem do cliente, quem vai averbar primeiro é o Banco Banrisul, que foi intencionado lá dentro do sistema. É o BRB, é o banco que você gerou a autorização. Estou dando aqui exemplos para vocês. O Daicoval, o C6, enfim. O banco que você digitou a operação, ele vai ficar amarrado, tá? Bancos que fazem portabilidade são vários. Tem o Banrisul, tem o Daicoval, tem o C6, tem o Safra, tem a Carta, tem o Inter, tem o BRB, ok? Tem a Futuro que faz compra de dívida. Então, tem vários bancos que fazem essa operação, tá? Então, você gerou autorização de consignatária, a margem ela está garantida por um período para portar e averbar para aquele banco que você destinou a operação. Passou esse prazo, você tem que ficar no pé do seu cliente e acompanhar a desaverbação para que você não tenha problemas futuros, tá? E aí você vai gerar uma autorização de portabilidade e depois uma autorização de refinanciamento para poder concretizar a operação, a não ser que seja uma porte pura, aí é só autorização de porte. No caso de contrato novo, gera autorização de consignatário, escolhe o banco que vai digitar e depois dá a anuência do contrato. E no cartão, por enquanto, não tem anuência. Você apenas gera autorização, ele fica preso naquele banco lá o resto da vida até que ele pague a dívida. Quitou a dívida, cancelou o cartão, aí sim que ele pode trocar de banco. Caso contrário, a autorização de cartão fica sempre presa à mesma instituição, tá? O que é melhor? Mais uma vez a pergunta, né? Depende. Portabilidade é o processo mais seguro, porque você faz tudo ele via sistema, via núcleo, né? Via CIP. Os sistemas se conversam e aí você tem que blindar o seu cliente de retenção. É um processo mais seguro, mais amarrado e você não depende de boleto de quitação. Você só depende, para ter mais assertividade, ter a taxa de juros do contrato ou a DED. O sistema do Promocis vai ajudar vocês no direcionamento do saldo, mas 100% de certeza, nenhum sistema vai te entregar o saldo 100% atualizado que está dentro do banco. Você pode pedalar qualquer sistema, não vai encontrar. A gente tem um saldo estimado, aproximado, para validar de verdade, taxa de juros ou a DED.
A compra de dívida, a diferença é que ela é como se fosse um contrato novo. Então, às vezes, a remuneração vai ser um pouco maior, mas a taxa de juros é maior e o risco da operação também é maior, porque você precisa de saldo devedor via boleto para poder pagar a operação, tá? Então, somente com boleto que você consegue fazer uma compra de dívida e não é todo mundo que está habilitado para fazer esse produto. Envolve conhecimento, envolve risco, então você precisa realmente estar autorizado a fazer esse produto, porque se não conseguir averbar, você vai tomar paulada à vista do valor do saldo devedor e vai ser debitado. E aí você tem um risco muito grande que não tem risco promotora total, não tem risco banco dentro desse produto. Diga, Aline. Então, eu ia completar ali, mas aí você entrou no assunto dos boletos, até deixei lá para solicitação, né, de alguns bancos. Na compra de dívida do empréstimo, também vai ficar amarrado. Tem que intencionar, tem que gerar uma autorização consignatária, ali, assim como você estivesse intencionando a portabilidade. A diferença é que vocês terão também que gerar intenção de pecúlio. Dentro do GOV existe uma mensalidade ali, porque são previdências privadas que fazem essa operação da compra de dívida. A diferença, sim, se a gente vai falando de um cenário, se você estiver portando um cliente negativo, a gente sabe que na portabilidade independente de convênio, obrigatoriamente eu preciso positivar o cliente em uma única parcela. A compra de dívida, ela me dá a opção de eu portar ali até 10 contratos e ele vai fracionar esse desconto ali para positivar a margem, diferente da portabilidade. É uma quitação imediata, igual a Thais falou, é via boleto, então vocês não têm que aguardar 5 dias úteis para chegar ao saldo, contar com retenção, né? Vocês precisam só se atentar muito na validade desse boleto, né? A gente sabe como que é o Brasil, infelizmente, a gente paga até IPVA de boleto falso, a gente já pagou documento de carro, então existe muita fraude, né? Eu vi uma pergunta ali, não vi quem fez em relação ao Master, se consegue puxar o Master ali dentro do Promocis, a gente vê aí hoje como que está a situação do Master. Eu tive caso de parceiro que teve acesso a boleto falso pegando pelo liquidante, o e-mail do liquidante, então, assim, a gente precisa muito se atentar em relação à validade dos boletos. Mas é uma operação, quando a gente está falando de compra de empréstimo, não compra de cartão, que é uma operação bem ali parecida com a segurança da portabilidade para vocês também. E aí, validade que a Aline está falando não é o vencimento, não, tá, gente? É, no caso, não, gente, é a veracidade, a é um boleto, é a veracidade, é um boleto de verdade, faz a leitura. Eu oriento o parceiro, entra na conta dele do banco, lê ali o código barra, vê o nome que vai aparecer, se atente a isso, mas é uma operação que pode fazer diferença. A gente vai, assim, numa ordem de prioridades, eu não estou falando de condição comercial, eu estou até falando demais, que a live que era da Thaís, mas se a gente for validar por viabilidade de operação na porte, se fosse para eu priorizar, eu iria ali, ó, Banrisul, Safra, Decoval, C6, BRB. Não passou? Compra. Sabe? Então, é mais ou um não passou. comercial. Se você tiver Caixa e Inter, também ainda tem as opções de Caixa e Inter. Porém, com a condição comercial bem menor. É bem mas menor, também... tem que finalizar o refim para conseguir remunerar no bruto, enfim. Mas vão nessa ordem, se vocês não conseguirem portar, a compra é uma válvula ali para que vocês não percam o cliente, viabilizando ali a compra de mais de um empréstimo em uma única operação. Consegue pôr essa ordem aqui nos comentários? Consigo. Ela colocou ali nos comentários, mas eu espero que essa galera esteja com papel e caneta, né? Esteja antenado aí, anotando tudo, porque são informações valiosíssimas. Pessoal, a gente já praticamente está com 1 hora aqui de bate-papo, como eu disse para vocês. Se a gente for passar todas as estratégias, nós vamos ficar aqui até meia-noite, porque não são menos de 5, 6 horas de conteúdo para passar tudo que realmente funciona dentro do SIAP. Mas eu quero trazer aqui, principalmente para você que está começando e para quem já está com a máquina rodando, o que você pode fazer para potencializar a sua venda com o uso do Promocis, que é a criação de campanha, né? Muita gente tem muita dificuldade, me procura muito, Thaís, me faz uma consultoria só para criar mailing, porque eu sei que esse é um desafio. Tem várias formas de você criar e várias estratégias de acordo com o produto que você quer
vender, tá? Então, se você vende contrato novo, se você vende cartão, se você vende portabilidade, você pode criar estratégias diferentes. Obrigada, Vitor. Você pode criar estratégias diferentes para cada produto que você vende, tá? Mas eu sugiro sempre começar, para vocês que são mais recentes de operação ou que querem fazer volume rápido, o que é mais simples para você virar rápido a chave? Saque complementar e refim. Contrato novo, Thaís, é fácil de vender? Depende, é difícil você achar margens boas e clientes que seja tomador com margem livre. Então, vender portabilidade é o que vai te trazer volume mais rápido, resultado mais rápido, mas aí tem aquela questão do prazo da CIP, né? Então, você vai ter pelo menos de 1 semana a 10 dias para começar a ver resultado da sua operação. Acabou de chegar um cafezinho que não posso recusar, né? Molhar a palavra. Então, sempre que você está começando, quer tracionar volume de venda, portabilidade, quer fazer dinheiro, cartão. Cartão saque complementar. Eu gosto de juntar as duas estratégias. Porque quando você faz a portabilidade, você faz redução de parcela no empréstimo, acaba abrindo margem para cartão benefício. Então, você consegue fazer aporte, concretizou, pagou, automaticamente abre margem para o cliente fazer a operação de saque complementar, e aí você acaba potencializando aí o seu resultado. Eu posso compartilhar a tela aqui para mostrar rapidinho a criação de campanha, William? Claro, fica à vontade. Perfeito. Bom que a gente já coloca a mão na massa, a galera vê. Espero que a internet me ajude. Irmã, você vê que vai travar, você fecha a sua câmera para compartilhar a tela, talvez não trave. Verdade. Estão vendo a tela? Ainda não. Deixa eu fechar a câmera. Ó, enquanto tá abrindo aí a tela, eu vou colocar aqui nos comentários um link, tá? promocis.com.br/bate-papo sistema. Nesse link, vocês vão ver a minha foto lá e a foto da Thaís. Quem não é usuário Promocis e quer testar o Promocis, é só ir lá, colocar lá nome, telefone e e-mail, que um dos nossos responsáveis aqui do nosso time comercial vai entrar em contato com vocês para poder liberar o usuário teste para vocês. O que vocês vão ver aqui, vocês vão conseguir fazer aí na loja de vocês. É só pegar um usuário teste e fazer. É lógico que no usuário teste a gente tem algumas limitações lá para você não ficar gerando um monte de campanha e não contratar o sistema, né? A gente tem algumas limitações, mas você tem degustação. Você pode ver o que a gente vai mostrar na prática lá. Você vê, tira suas conclusões, você fala, pô, legal, gostei. Aí você pode fazer a ativação do seu contrato, do Promocis aí, permanente aí por 30 dias e sua renovação todo mês, tá? E para quem estiver na live, porque tá com a Thaís aqui, vai ter condição especial aí, beleza? Falei que era para deixar as cerejas para o final, tá vendo, né? Já tem vantagem chegando. Clica no link, deixa aberto aí, volta para a live, porque depois que eu fechar o Meet aqui, vocês não vão ter mais acesso a esse link, tá? Então clica nele aí, deixa aberto, clica lá em outra guia, você volta para cá para começar a ver o que a gente vai mostrar aqui dentro do Promocis, tá bom? Bora lá. Maravilha. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Tá sim. Então, ó, eu fui aqui no sistema, já estou dentro aqui do Promocis, eu vim aqui na lateral, nesse gráficozinho aqui, campanha, gerar, consultar. Aí eu vou clicar aqui para gerar campanha, e aí você vai... Opa, caiu aqui o acesso. E aí você vai escolher o convênio que você quer gerar. Olha que povo bonito, gente. Esse povo aqui, peraí. Ó, gerar, consultar, gerar campanha. E aí, aqui tem o mastigadinho, o Promocis já deixa mais ou menos para vocês, mas vocês vão vir aqui no Crie seu filtro personalizado, tá? Selecionar, se abre. E aí que vem o conhecimento operacional, por isso que é muito importante vocês estudarem, ler roteiro, assistir as nossas lives, assistir os nossos workshops, os nossos conteúdos, que a gente ajuda vocês a entender melhor. Mas também leiam os roteiros operacionais, tenham os resumos que vão facilitar a vida de vocês.
Então, beleza, estou aqui na tela de SEAP, aqui são os detalhes do sistema, estou criando um novo filtro, vou excluir os CPFs que já foram de campanhas passadas, CPFs que estão na lista Black, e vou começar o filtro do zero. Margem inicial. Lembra que eu falei que eu posso trabalhar clientes com margem negativa, que pode ser interessante? Por quê? Porque o cliente que está com margem negativa, ele é super tomador e ele quer sair dessa situação. E se eu consigo positivar a margem dele de empréstimo, automaticamente eu abro margem para cartão benefício, a não ser que ele já tenha pegado tudo. Mas a maioria que está negativo no empréstimo não pegou tudo no cartão benefício, essa margem ela se conversa e aí no final eu consigo vender um combo de ofertas para esse cliente. O RMC é margem exclusiva, isso só funciona com cartão benefício, então no RMC não sofre alteração, só no cartão benefício. Então, margem inicial, eu vou botar aqui, por exemplo, R$0, porque eu quero o cliente que venha negativo, tá? E a margem final, R$1. Eu quero o cliente super tomador. E aqui no saldo, 0 por quê, gente? O cliente SEAP, ele fica zerado no extrato de consignações quando ele está negativo, tá? Então, aqui, até uma estratégia, William, que a gente pode trabalhar no sistema depois, eu não consigo botar o hífen do negativo aqui, né? Não. Então, já fica uma melhoria para a gente poder fazer, que vai facilitar ainda mais para o pessoal poder colocar quanto negativo ele quer ali no empréstimo. Porque quando eu coloco zerado, vai vir vários valores negativos. Vai vir 50, vai vir 100, vai vir 150, mas daí a gente filtra pela compulsória, que não vai ter um impacto tão grande. Então, por enquanto, deixa aqui zerado, vai vir cliente tanto com zero de margem, quanto cliente negativo. Salário é indiferente, não precisa preencher. Margem líquida compulsória, aqui que vem o detalhe. Eu gosto de trabalhar clientes que estão pelo menos com R$400 de margem líquida compulsória, porque eu sei que não vou sofrer muito para poder fazer as operações dele, vai fluir normalmente, ele não vai ter impacto em relação à margem compulsória. Afinal, não precisa, a questão da bruta ou do valor alto que ele tiver ali, não tem problema, então o mínimo R$400, positivo, idade. Aqui vem um ponto importante. Tudo depende dos bancos que você está operando, tá? Aonde você vai conseguir fazer na maioria dos bancos. Idade inicial, 40 anos. Idade final, 62, 65 anos. Você vai conseguir fazer prazo máximo em todos os bancos praticamente. Se você estiver fazendo uma ação específica, eu estou vendendo aqui caixa, eu estou vendendo aqui... ou estou fazendo futuro previdência, aí você pode colocar até 70 anos, C6 até 70 anos, por exemplo, mas depende dos valores também que você está fazendo. Com 65, você vai conseguir atender em tudo que é banco, vai ficar muito mais fácil você fazer em 96 vezes. Quando você for fazer de um prazo de idade avançada, aí você muda aqui e faz uma específica de idade avançada. Thaís, Sim, pode falar. Nosso suporte aqui comentou que dá sim para colocar o hífen ali para ficar negativo. Não foi. Eu tentei. No meu não foi. Tá, enquanto você vai explicando, eu vou abrir o meu aqui para dar uma olhadinha. Pode tocar aí. Então, coloquei aqui cliente sem margem, compulsória positiva, idade até 65 anos, data de nascimento é indiferente. Aqui, sobre o cartão, quanto mais filtro você colocar, menos leads vem, tá? Então, você pode ter um filtro um pouco mais abrangente, porém específico para aquilo que você quer trabalhar. Então, aqui eu não preciso marcar, tá? No RMC, mas se você quiser trabalhar saque complementar, você marca com o cartão RCC. Se você quer trabalhar cartão novo, aí você coloca sem cartão RCC. Nesse caso aqui, eu vou colocar o cliente com cartão, porque o meu objetivo é também fazer saque complementar. E aí eu posso escolher quais os bancos que eu quero trabalhar com esse cliente, tá? Então, ó, posso escolher aqui Capital, eu posso escolher Eagle, Leca, cadê? Pine, e assim por diante, tá? E aí são possíveis bancos para você fazer a operação de saque complementar. Beleza. Margem inicial RMC não preenche, margem inicial RCC também não preenche.
Quando você for fazer um filtro só de cartão RCC saque complementar, aí a margem inicial você pode colocar no mínimo R$30. Mas aqui eu quero aproveitar esse cliente da aporte para poder fazer o saque complementar, então eu vou deixar aqui sem preenchimento. E aí, no final, eu posso colocar, não quero cliente que tenha mais de R$50 de margem de cartão-benefício, porque se ele tiver muita margem de cartão-benefício, pode ser que ele seja menos tomador. Parcela inicial dos contratos. Alguém levantou a mão? Fui eu aqui, ó. Lá no valor, você digita os R$100 quando você vai querer colocar o negativo, tá? Digita R$100, com o mouse, vai na frente do 1 e digita o hífen. Tem macete. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Eu estava colocando direto, eu estava colocando o hífen primeiro. Então, entenderam, né, pessoal? Primeiro eu coloco o valor que eu quero, aí venho com o mouse aqui e coloco o tracinho. Quem sabe faz ao vivo, né, William? Depois eu vou ver de a gente conseguir deixar dessa outra parte também, porque se alguma pessoa já tentou e não conseguiu, pode ser que ela falou, pô, o Promocis não dá. E dava, né? Não tenha se atentado a um detalhe, né? Igual É. aconteceu comigo. Tá anotado aqui já para passar para o pessoal do desenvolvimento aqui. Maravilha. Então, vou colocar aqui clientes que estejam negativo menos R$80, por exemplo. Que daí é fácil de abater esse negativo aqui, tá? Compulsória positiva, negativo R$80, com no máximo R$1 de margem, idade sem cartão RMC ou indiferente, e com cartão RCC para poder fazer saque complementar. A parcela aqui já se trata das operações de portabilidade. Então, se você quer contratos maiores, você pode colocar parcelas maiores. Se você quer pegar a grande massa, então coloca pelo menos R$200 aqui inicial, e o valor da parcela final, R$3.000, por exemplo. E aí você coloca contratos um pouquinho melhor de se portar. A quantidade inicial, quanto mais parcelas pagas, mais fácil de você converter a venda. Então, eu vou colocar aqui, restante, vamos colocar de 30 a 70. Parcelas restantes. Opa, na verdade não é aqui, é aqui. A quantidade de contratos é indiferente, então, de 30 a 70 parcelas restantes. E aqui vocês vão escolher os bancos que você quer que o cliente tenha na folha, tá? Então, o que está portando muito? Itaú, Olé, porta bastante, Santander, né? Banco Seguro também. Você pode escolher aqui os bancos que você tem acesso, né? Ou os bancos que mais são portados. Aqui, Banco do Brasil. Como é que tá? Tá BB, o Banco do Brasil? Peraí. Eu não consigo digitar, William? É para digitar sim. Tá, Bradesco. Taicoval. Aqui, achei. Banco do Brasil. E aí você vai escolher aqui os bancos que você quer, tá? Escolher os bancos. Aonde ele recebe o pagamento é indiferente, que aqui é banco matrícula, é isso. Então, não precisa se preocupar com essa informação, tá? Estados, deixa todos que você vai trabalhar a nível nacional. Então, aonde está mais concentrado os leads de SIAP? Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Minas Gerais. Aonde mais se vende? Centro-Oeste e Nordeste, e Rio. Mas, deixando o nacional, você vai conseguir pegar a maior parte dos públicos. Então, coloca nacional que você vai pegar Brasil inteiro e vai conseguir vender bastante, tá? Órgãos. Aqui, eu prefiro deixar todos porque eu estou pegando clientes tomadores. Mas se você estiver fazendo uma campanha para um banco específico, vou fazer uma campanha só para o BRB, só para Futuro Previdência, Seletista. Aí, vou fazer para Baru, vou fazer para um banco específico, para o Digio. Você pode pegar o roteiro operacional e excluir da lista os bancos que você não quer. Então, você marca aqui todos e depois você pode tirar, por exemplo, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que quase ninguém faz. Baru acho que até faz, né? Mas você tira da lista ali as UPAGs que você não quer porque não é atendido para não ter problema, tá bom?
Situação funcional, importantíssimo. É aqui que muita gente erra, porque pega clientes com vínculos que não são atendidos, tá? Então, na maior parte dos bancos, quem que é atendido? Aposentado, ativo em outro órgão, ativo permanente, beneficiário de pensão. Esses aqui você vai conseguir fazer praticamente em todos os bancos. E aí tem banco que faz cedido SUS, cedido SUS-Lei, tem banco que faz seletista, né? E aí você vai colocar de acordo com o banco que você está operando ou para a maioria deles. Teve aumento do GDF em dezembro e agora tem outra parcela aí em janeiro. Quem que normalmente é do GDF? Pessoal de polícias. Então aqui, ó, residência e reserva, que são atendidos aí também por boa parte dos bancos, eles tiveram um aumento e vai ter de novo agora em janeiro, tá? Em abril tem aumento de SIAP de novo, então o SIAP vai bombar esse ano. Ao longo do ano tem reestruturação de carreira, tem reajuste para a saúde, para a educação. Então, ao longo de 2026, vai ter muita oportunidade de SIAP. Aqui, ou você filtra por situação funcional ou também por regime jurídico. Se eu já filtrei aqui por situação funcional, não precisa filtrar regime jurídico. E aí eu vou clicar aqui para processar. Nome da campanha. Vou colocar aqui, teste live. Quantidade de clientes. Qual que é a quantidade máxima que eu solto por campanha aqui, William? Na verdade, por campanha você pode colocar até 25 mil, mas o que acontece? 25 mil é o que a gente libera por usuário. Se você queimar tudo numa campanha, você perde todos. Vamos Então, colocar 5 mil aqui, por exemplo. É isso aí. Você vai fazendo aos poucos, conforme você testa, você vai gostando, vai trazendo resultados, você vai pedindo mais posteriormente. Beleza. Vai deixar esse botão aqui, tá, pessoal? Porque é uma operação de post que eu quero fazer aqui dentro desse filtro de e-mail. Coloquei o nome, coloquei a quantidade aqui de clientes, enviar. E aí, ele vai processar a campanha para você, e depois que tiver processada, vai ser aprovada, vai aparecer os leads aqui para você, e aí você segue para o jogo, tá bom? Então, vou aqui aprovar. Ok. Solicitado. Ó, dentro disso aqui foi gerado 429 leads. A gente pode vir aqui ajustar esse filtro, posso criar vários filtros diferentes, tá? Vários filtros diferentes, cada um para um tipo de operação. Aqui, o que determina? Roteiro operacional. O que pode, o que não pode fazer? O banco que eu quero fazer essa operação, né? Então, o valor da margem que eu coloquei, quero clientes com mais margem negativa, com menos margem negativa, com margem positiva, para saque complementar, sem saque complementar, aí isso aqui vai determinar também a quantidade de leads que você tem. Pode falar. Angélica levantou a mão? Pode falar aí. Sim, boa tarde. Boa tarde. Você gerou 5 mil, mas desses 5 mil só foi gerados 429 da campanha que você fez? Veio um pouco, né? Será que eu fiz algum filtro muito específico aqui, Por isso William? eu achei muito pouco também, por isso que eu estou perguntando. Vai ter alguma especificação aí que a gente colocar mais e ver isso daí, tá? Isso é importante explicar para todo mundo, porque às vezes a gente tem uma certa demanda no nosso suporte, que a pessoa fala assim, eu pedi 5 mil e não tem 5 mil, não veio 5 mil. Não é que não vem, só para entender, eu vou dar um exemplo bem chucro aqui, mas para ficar mais fácil o entendimento para todo mundo. Vamos supor que eu falo assim, vamos falar do INSS só para entender, eu tenho 35 milhões de aposentados. Se eu não colocar filtro nenhum e pedir 25 mil, vai 25 mil. Se eu falar assim, dos 35 milhões eu quero trabalhar só mulher, vai cair disso daqui, vai vir para isso. Eu quero só pensionista, vai vir só isso. Eu quero só do meu estado, eu quero só da minha região. Quanto mais filtro você vai colocando, menos cliente vai tendo ali para trazer para você. Então, aqui nesse caso, dentro dos filtros que a gente colocou, teve isso daí. É por isso que a gente aconselha não colocar os 25 mil, não torrar tudo de uma vez, porque você vai fazendo o quê? Você vai fazendo testes. E por mais que tenha vindo, às vezes, você pediu 5 e veio 5, às vezes não tá legal ali alguma coisa que aí você precisa refinar e você vai acabar ali numa campanha já descartando bastante. Então, por mais que você tenha 25 mil leads mês, é interessante vocês fazerem aos poucos e conforme vocês identificam aquelas campanhas que estão dando certo, vocês vão pedindo mais dela. Vocês conseguem até repetir o próprio filtro aí, sem ter que fazer todos esses
ajustes aí de novo. Você fez uma que deu certo, você consegue pegar um filtro que você fez que deu certo, você clica ali para replicar ele e você já consegue gerar outras aí também, tá? Nesse caso, dá até para a gente depois, internamente aqui, eu vou tirar essa dúvida e realmente, de fato, eu vou pegar todos esses filtros que a Thaís colocou, vou colocar a lupa, vou pedir para o pessoal lá do nosso TI verificar se é realmente só isso aí que teve e qual que foi o erro. Depois eu faço um stories lá na nossa rede social para falar se era isso mesmo, ó, pelos filtros que tinha só tem isso mesmo, porque limitou nisso, nisso e nisso, ou não, ó, a gente acabou vendo e tem um pouco mais, o número certo é esse daqui. Aí eu informo vocês lá Você tinha no... colocado, William, uns bancos específicos ali também no cartão benefício, imagem do cartão benefício que pode ser que venha poucos leads, tá? E tenha aqueles ali na folha. Então, o que eu fiz agora? Estou colocando todos aqui do RCC, que tem a RCC, tá? Estou filtrando aqui novamente a questão da margem, que eu acredito que vai aparecer mais clientes aqui agora. Tá. Boa tarde, gente. Tudo bem? Thaís, é a Bruna aqui do Promocis, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Só um ponto também, eu vi que alguns filtros ali não tinha discriminação de filtro, e aí você acabou selecionando todos. Até uma dica para todo mundo, se não tiver uma requisição, não precisa preencher, que a gente já leva em consideração tudo, tá? Aqui, isso pode ser por alguma exemplo, coisa que né? impacte também, exato. Pode deixar em branco que não tem problema. Beleza. Perfeito. Só escolher novamente aqui tudo que eu coloquei no outro, para a gente ver se foi o filtro de cartão benefício, que pode ser também, porque, como eu disse para vocês no começo, né? Quanto mais filtro a gente coloca, menor a probabilidade de vir cliente, né? Porque daí vai vir pouco. Então, o filtro ele tem que ser específico até certo ponto. Porque se você especificar demais, vai vir pouco nome mesmo, isso em qualquer ferramenta que vocês utilizarem. Então, eu tirei ali os filtros específicos da questão com margem, que daí tem duas informações, né? Tem informação da margem de empréstimo, da margem de cartão-benefício, mais os descontos em folha de cartão-benefício com os descontos no empréstimo. Então, o filtro ele vai afunilando. Então, eu expandi ele um pouco mais, e aí a gente vai conseguir, eu acredito, processar um volume maior aqui, ó. Vamos lá. Ó, teste 2, quantidade 3.000. Enviar. Beleza. Vamos validar aqui de novo. Agora é só esperar atualizar, e aí ele vai processar aqui para a gente. Dúvidas, pessoal, enquanto isso? Aproveitem, hein? A nossa live vai até 5h30, falta 9 minutos. Ó, enquanto está processando, uma coisa legal para falar. Tem um botão aí do lado, embaixo aí que vocês estão vendo, está escrito turbinar produtividade. Esse botão aí, galera, é legal, onde a gente consegue fazer aqui o cruzamento de algumas inteligências nossas aqui. Não dá para contar todos, senão eu vou estar entregando o ouro para vocês. Mas, por exemplo, a gente, desses 400 e pouquinho que teve aí, a gente vai validar o WhatsApp de todos esses clientes. Por quê? Hoje, todo mundo tem WhatsApp, né? A pessoa que não tem o WhatsApp ativo no telefone dele, é muito difícil aquele telefone estar ativo. Pode acontecer? Pode. Qual que é a chance? Pô, é 1 em 1 milhão. Todo mundo tem WhatsApp. Até nosso vô hoje, no grupo da família lá, é o primeiro a mandar bom dia, né? Então, o que a gente faz? A gente valida o WhatsApp, cruza com a nossa telefonia, que a gente tem a telefonia aqui também, pô, aqueles telefones que já caíram em caixa postal, que deu algum problema, a gente pega, faz esse cruzamento de uma série de coisas aqui e traz para você telefones mais assertivos. Não é que a gente enriquece ou higieniza, a gente tira telefones improdutivos dentro desses que foram gerados. E aí, você trabalhando telefones que têm mais possibilidade de alô, você chega nos clientes e consegue falar mais rápido. Então, o turbinar produtividade te dá essa possibilidade. Quando você turbina, você tem ali a opção de ter todos esses 425 nomes que tiveram ali, tá? Quando você turbina, pode ser que alguns telefones eu tirei, alguns
leads ali eu tirei, porque tem telefones ali que é improdutivo. Você vai ter só os com telefone produtivo e também vai ter todos que estão ali para você fazer o quê? Esses que o Promosys considerou improdutivo, deixa eu tentar ligar. Tentei, não consegui, é verdade, é improdutivo. Mas, não quero perder esses leads. Eu posso contratar dentro do Promosys aqui na nossa lojinha, enriquecimento, higienização e passar só esses lá. Vamos supor que era 50. Tá? Do que tem aí. Você vai passar esses 50 lá dentro, você vai enriquecer, você vai higienizar, vai trazer novos telefones para você tentar mais uma vez esses caras também e não perder esses leads aí, tá? Então a gente já faz um trabalho para entregar contatos melhores, que a gente chama de hot aqui, para você falar mais, e também todos que você gerou. Para aqueles que a gente descartou não sendo hot, você tentar por algum lado enriquecer, higienizar, tanto dentro do Promosys ou fora em qualquer outra ferramenta, tá? Perfeito, ó, vocês viram que eu mudei o filtro, aí já surgiu mais nomes ali, tá? Então, tirei um pouquinho ali do funil que eu tinha colocado, ele já expandiu para mais de 2.000 nomes. Então, tudo depende do filtro que vocês fazem, tá? Ó, tem alguma dúvida aqui no chat? Deixa eu dar uma olhada. Tem algum CPF para fazer teste de consulta? Eu vou jogar ali agora na tela de consulta para vocês verem como é que é. Tem gente querendo o curso, vou mandar o link para quem quer fazer. Eu fiz um workshop, William, em dezembro, que foi sensacional. E aí liberei para a turma uma mentoria de acompanhamento estratégico semanal. Tem aluna minha aí do workshop, gente, ou que está no acompanhamento, conta aí para a gente se vocês estiverem aí. E a gente está dando beabá do CIAP para a galera. E eu gravei, né, esse workshop. E aí depois eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem quiser aprofundar mais. Então, conteúdo muito legal, são mais de 4 horas de conteúdo, e eu coloquei de bônus lá dentro da plataforma também, as últimas mentorias que eu realizei. Ao todo tem mais de 10 horas de conteúdo de SIAP lá dentro da Hotmart, para vocês consumirem, e aí eu vou colocar o link já para quem quiser, é bem interessante, e assim, ontem eu até soltei um stories, William, com uma semana de operação, 2 alunas, uma já está com mais de 130 mil, a outra já está com mais de 250 mil, hoje já deve estar com mais de 300 mil de venda, trabalhando sozinha no home office, né? Então, com 5 dias, colocando em ação aquilo que a gente está ensinando. Então, pessoal, funciona. Né? Já bota esse link aqui agora para a galera ir lá. Vou mandar para eles. A Natália falou, meu sonho. Pois é, ó, eu tenho mentoradas, né, pessoas que já são de mentoria mesmo, que eu faço acompanhamento semanal, que são especialistas em SIAP, que vendem de 5 a 7 milhões por mês de SIAP com menos de 5 pessoas no time. Tem uma outra que tem mais ou menos 20 funcionários que faz hoje 20, 30 milhões de SIAP por mês. E a turma que é do home office já está fazendo aí 500, 600, 700, milhão. Tem uma das nossas amigas aí que fazem parte da nossa comunidade SIAP, que é a Aline e eu, que conduz a comunidade, onde a gente dá toda assistência para um grupo de alunos dentro do grupo do WhatsApp diariamente, né, a comunidade que é um programa de assinatura, e tem aluna nossa lá que faz 2 milhões por mês aí trabalhando no home office só de SIAP. Então, é possível, para você que está começando agora, eu te digo, é super possível você fazer totalmente aí 500 mil, 1 milhão de SIAP trabalhando em casa, tá? Por quê? Porque o ticket é alto, né, gente? Ó, peguei um cliente aqui, que foi gerado dentro da campanha, para vocês terem uma ideia. Então, o cliente, ó, margem de empréstimo R$9, cartão RMC 21, RCC 282,70, então já dá para fazer um mega saque complementar para esse cliente. É um aposentado. E olha as parcelas em folha, ó. Parcela de 520, tá caixa, com 35 pagas. Super dá para fazer portabilidade. Equatorial dá para fazer compra. Banco Pan 28 pagas. Ó, 35 restantes, na verdade, né? 24 restantes, 28, 35. Ó, 473 de parcela com 44 restantes, que é fácil de você fazer uma portabilidade, tá? Várias parcelas, muitas pagas, cliente tomador, porque tem várias parcelas recentes, então dá para fazer muita coisa. Levantou a mão, pode falar. Foi eu, irmã, porque a gente falou lá atrás, né, em relação
aos filtros ali, aos principais bancos, eu elenquei ali, deixei no chat a ordem de prioridade dos bancos, mas igual você mostrou aí que tem Caixa, tem Equatorial. Aí, depois, gente, aos poucos vocês também vão entendendo. Você vai bater o olho na Caixa, muitas vezes você não vai pegar a Caixa e conseguir levar direto para o Banrisul, dependendo aí da taxa que tiver o contrato. Talvez vai direto para o Inter, ou vai direto para o BRB. Ô, Bru, você tá aí, tá ouvindo a gente? Tô sim. Você consegue também aproveitar que a gente passou agora para essa questão de criar o filtro, de falar daquele filtro especial? Consigo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho legal essa questão desse filtro especial aí, galera, também, porque tem alguns aumentos específicos numa época que não, igual do INSS, né, que agora é em janeiro. Tem alguns órgãos aí que tem o aumento numa época específica. A gente sabendo disso, a gente já cria esses filtros para você clicar lá e já pegar. Você não precisa ficar quebrando a cabeça em alguns exemplos aí, que a Bruna vai até mostrar pra gente, esse daí, ó. Isso, aqui a gente ficou Bruce, sabendo, né? O botãozinho aí, ó. Aqui, ó, logo que a gente entra aqui na solicitação de lead, tem os filtros especiais SIAP. Então, a ideia, por enquanto, tem só esse, mas a ideia é a gente colocar mais. O que acontece? Teve um aumento para essa galera aqui, que são Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, exclusivamente do Distrito Federal e de ex-territórios, tá? Se a gente vai pesquisar aqui dentro dos órgãos, eu acho que a polícia, beleza? Só que eu tenho outras pessoas dentro desse código que não se enquadram nesse aumento. Então, o que a gente fez aqui para otimizar isso? Nem no nosso, e pelo que a gente olhou, e nem em outros sistemas a gente consegue localizar. Então, a gente já foi atrás para vocês e já incluiu toda essa galera, já de acordo com o perfil de idade que dá para fazer dentro de uma lista, tá? Então, aqui você vai clicar, vai selecionar, vai colocar o nome, vai selecionar a quantidade. A gente limitou aqui a quantidade de solicitação dessa parte aqui em 3.000, tá? Justamente porque é um público muito nichado e normalmente a intenção do filtro especial é ser nichado, são propostas de ouro aí, né? Então, 3.000 por solicitação aqui, a gente consegue trazer o pessoal do aumento e aí já atacar essa galera. Não precisa ficar correndo atrás desse cara fazendo os filtros, a gente já colocou ali esse cara, e é bem específico, que como você falou, é só de Brasília, né, isso daí, né, Bru? Isso, ex-territórios e Distrito Federal. É o pessoal que teve aumento salarial, gente. É uma excelente estratégia isso daí. Eles tiveram um aumento de 12% em dezembro e tem mais 12% agora em janeiro. E aí são oportunidades que tem no mercado que a gente já deixou pronto. Você viu, a Bruna clicou no botão, pediu ali só para você colocar o nome e a quantidade que você quer. A gente limitou exatamente para, eu quero os 25 mil. Às vezes nem tem tudo isso de cliente, você vai pegar tudo. Então a gente limitou por um pouquinho para todo mundo ter, e ali quem tiver, sabe, mais habilidade ali de chegar no cliente, de conversar, tem a oportunidade, na verdade, está ali para todo mundo, né? Então a gente deixa já isso mastigadinho, que você não precisa fazer nada, é só clicar ali falando o que você quer, colocar o nome, a quantidade e pedir. Isso constantemente a gente faz. A gente, por exemplo, agora com a parceria com a Thaís, ela vai falar assim, vai sair um aumento, não sei o que lá, tal mês, a gente vai, já cria esse filtro e deixa lá. Quando tiver disponível, você vai clicar e vai pegar. A gente vai entregar mastigado isso para vocês, tá? Sempre que a gente souber de alguma coisa, até trazem para a gente. Quando eu falei que a gente cria, isso foi através... A gente foi num evento em Brasília. Uma pessoa que faz SIAP lá em Brasília falou disso aí pra gente, a gente pegou, fez e colocou aqui dentro. Então é isso, tá? Também facilita muito para vocês esses filtros especiais aí. Tomem cuidado aí, prestem atenção, que vira e mexe, ele tá ali, tá disponível. É só entender qual que é a oportunidade. E agora eu quero falar para vocês, excelente estratégia, excelente dica, tá mastigadinha aí o trabalho para vocês, é só aproveitar. E o que eu quero falar com vocês é o seguinte, gente, agora a gente está junto, vocês vão ter mais conteúdos de SIAP aí pela frente, pelos próximos meses, mas se você quiser acelerar os seus resultados, fazer um intensivão, aprofundar realmente nesse produto para ter resultado rápido, igual os nossos alunos colocaram aí no chat, né, as meninas que já estão vendendo, bombando aí de venda de SIAP com poucos dias de treinamento que fizeram com a gente. Primeiro, segue a gente nas redes sociais, se não segue ainda, a Aline deixou o Instagram aí dela, o meu é Thaís Pimenta, a Aline Pimenta não vai ter
um monte igual por aí, é só você jogar lá no Consignado, só tem a gente mesmo, né? São 18 anos de trajetória, a Aline também está o quê? 12, 13 anos já, Nina? 13 anos. 13 anos, então, assim, a gente tem como missão transbordar realmente conhecimento na vida das pessoas, impactar a vida de vocês para que vocês cresçam junto com a gente, né? Então, eu falo que nem tudo é só sobre dinheiro, as parcerias que a gente faz, o que a gente leva de conhecimento para o mercado, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com propósito mesmo, com missão de vida, a gente poder levar as pessoas para ter resultado junto com a gente. Então, ó, eu vou colocar aqui no link para vocês. O curso hoje de SEAP já alterou a condição, fiz um promocional em dezembro, agora ele está ainda promocional, a gravação de todas as mentorias por R$ 497, mas como a gente tem uma parceria aqui com o Promocis, ele liberou um desconto aí, eu vou tirar mais R$ 100 de desconto, vou colocar aqui para vocês o link da Hotmart, está só R$ 397, vocês podem parcelar de até 12 vezes, sem juros, isso aí com um contratinho de refim vocês pagam, então quem tiver condição de entrar, entre, vocês não vão se arrepender. O workshop ele não foi somente sobre SEAP, ele também foi sobre planejamento estratégico, a gente falou sobre desenho de meta, a gente falou sobre como você vai construir um ano de sucesso em 2026, as meninas que são da mentoria estão aí, são prova disso, então o link está aí da Hotmart, se você quiser ser aí nosso aluno, é só acessar e adquirir. Thaís, estou apertada agora, não tem grana, não tem jeito, acompanha a gente nas redes sociais, coloque em prática o conhecimento que você rapidinho vai pegar a comissão e vai conseguir comprar o curso. Eu tenho certeza absoluta disso. Não tem... Dá até o caminho de como comprar, né? Não tem dúvida. É só colocar poucos detalhes em prática das lives gratuitas que tem aí no Instagram, que tem no YouTube, que tem aqui na aula. Vocês colocando em prática já consegue levantar aí R$ 400 para poder comprar o treinamento. E para quem já fez os nossos cursos, já tem conhecimento, a Aline deixou aí o WhatsApp, ou então chama a gente também no direct, que a gente tem a comunidade exclusiva, que é o SEAP com as Pimentas, né? Comigo e a Aline. E a comunidade é exclusiva para alunos, para as pessoas que realmente já fizeram treinamento em algum momento, porque a gente presta suporte no dia a dia, suporte personalizado. É a gente dentro do grupo respondendo, tá? Só que é só para aluno. Então, é só R$ 99,00 por mês a comunidade. Então, é super barato, é a assinatura de Netflix que você paga lá para poder ter conteúdo de primeira. Vocês viram todos os conteúdos mastigados que a Aline colocou no chat aí para vocês, né? É isso que ela entrega para os nossos alunos no dia a dia, toda novidade, toda dúvida. Ah, Thaís, estou com casa aqui cabeludo, não estou conseguindo banco nenhum. A Aline vai lá e te fala, bota nesse banco aqui que vai dar certo. Né? Então, a gente está ali no dia a dia ajudando vocês. Vou abrir uma exceção. Normalmente, a comunidade a gente não abre abertamente. Vou fazer uma loucura aqui, Aline, me desculpa. Eu vou colocar aqui o link para vocês da comunidade, só que com um compromisso. Você só vai comprar a comunidade se você fizer o curso. Porque a gente não tem tempo na comunidade de ensinar o beabá do zero, né? Porque o beabá do zero é muito difícil, leva mais tempo. Então, é realmente para quem já fez os cursos. Se quiser entrar na comunidade, vocês podem entrar desde que já tenha conhecimento de SEAP ou já tenha feito algum curso nosso. Não era o meu objetivo divulgar nada aqui, William, até te peço desculpas, mas o pessoal pediu no chat para poder colocar, então, por isso que eu falo, quem realmente tiver condição e tiver interesse, porque o papel é que entregar conteúdo gratuito mesmo para vocês, né? Não é vender nada, é só para quem realmente precisa e queira acompanhar a gente, tá? Então, o link da Hotmart está aqui. A voz do povo é a voz de Deus. Vou postar aqui para vocês, então, quem quiser, fique à vontade. Não, Kelly, a comunidade não é o 2.5, eu posso até mandar lá para vocês, tá? E chama a gente no WhatsApp, no Instagram, e daí a gente abre a comunidade para quem for aluno, para poder fazer parte lá do grupo de suporte com a gente. Mas a cereja do bolo que eu tinha falado para o William deixar para o final é que vocês vão ter mais encontros da Thaís por aqui, nessas lives fechadas. Daqui a pouco vocês vão ver alguma novidade aí nas redes sociais.
e a Thaís e o Promocis vai entregar muito conteúdo de SEAP para vocês nos próximos meses, para vocês terem resultado, e depois que tiver resultado, a única coisa que a gente pede para vocês é, conta para a gente, dá feedback, né? Posta, Thaís, consegui vender, Thaís, estou bombando aqui de venda com Promocis, com o SEAP que vocês ensinaram. Então, a gente se sente muito grato quando a gente consegue fazer com que vocês tenham resultado. E sejam fiéis aí à sua assinatura do Promocis, porque vai dar o ouro para vocês trabalharem, né? Então, a ferramenta hoje que mais está funcionando no mercado para vocês converterem a venda de SEAP é o Promocis. Então, aprofunde na ferramenta. O Promocis, ele tem várias funções dentro do sistema, não é só para jogar o CPF e consultar nome, gente. Utiliza as funções do sistema para ajudar na produtividade do seu time, para poder criar campanhas inteligentes, acione o suporte, vocês viram que as meninas aí são super solistas, né? Então, utilize, eu vi que tem muita coisa legal dentro do sistema, e muitas vezes as pessoas contratam CRM e é subutilizado, só usa para jogar CPF. E não é um sistema de consulta, é um sistema de venda, é um CRM, você pode registrar sua venda, você pode controlar o que seu time está fazendo, você pode integrar com vários discadores do mercado. Então, se você usa o discador A, B, C, conversa com o suporte, que ele vai te dar o caminho para fazer a integração com o seu discador. Então, é uma ferramenta completa. Igual o pessoal perguntou, Thaís, qual a ferramenta que mais funciona para poder vender SEAP? CRM, Promocis. Para venda, discador ainda funciona? Ainda funciona, mas o que mais converte é o WhatsApp e mensagem, SMS. Então, cria sua campanha, depois faça seus disparos. A gente ensina na mentoria também como é que você faz para ter mais resultado com disparo de mensagem. Tem e-book de mensagem de bônus para poder ajudar vocês como construir mensagens assertivas. E de vez em quando a gente vai soltar isso aí nas lives para vocês e nos conteúdos das redes sociais. Por isso que você não pode perder nenhuma aula e nem ficar de fora das nossas redes sociais para você não perder esse tipo de conteúdo. Fechado? Você falando do disparo de SMS de WhatsApp, SMS a gente já tem no Promocis e o WhatsApp agora é só para essas pessoas que ficaram aqui que vão saber isso. Está no forno, não está ainda disponível, estou dando um spoiler aqui só para gente. Vai ter isso, o disparo dentro do Promocis. Podem ficar tranquilos com o banimento, com uma série de coisas que a gente está fazendo teste, o negócio está dando para disparar. Não é, William, eu vou conseguir disparar 20 mil igual eu disparo no SMS? Não. Mas você vai conseguir disparar uma quantidade legal, que não é também aquelas 100 que você dispara aí que já bloqueia o seu WhatsApp. A gente está no forno porque a gente está testando, porque a gente já ouviu falar de 1 milhão de coisas aí, todas têm banimento, todas têm uma série de coisas, e a gente também não quer prometer aqui que vai ser a ferramenta milagrosa do WhatsApp. Então a gente está fazendo alguns testes, ajustando algumas coisas. Você vai conseguir mandar direto de dentro do Promocis num volume grande. Mensagem personalizada, com o nome do cliente, já com o valor que é daquele cliente, sem ser aquela mensagem genérica que vai para todo mundo a mesma coisa. Tem coisa boa que tem para sair. Como a Thaís falou, acompanha a gente na rede social. Quem é cliente aqui já vê os nossos pop-ups, os nossos banners aí dentro do sistema, que tudo que é novidade a gente coloca lá. Beleza? Thaís, brigadaço por ter vindo aqui disponibilizar todo esse tempo. Geralmente nossas lives demoram 1 hora, essa aqui tá indo quase para 2. Eu não consigo, eu me passei. Desculpa. Não, mas quando é boa é assim, a gente quando vai ver nem já passou a hora. Aline, brigadaço também pelos toques que você deu, o tanto de conteúdo que você colocou aqui pra gente. A galera, eu tenho certeza que tá saindo melhor do que quando entrou aqui. É isso. O que a gente faz, né, sempre. Galera, agora é a hora do print. Tira aí a câmera, deixa o rosto de vocês aparecendo, coloca aquele melhor sorriso que vocês têm na cara e na tela, libera para a gente poder fazer aqui um print e a gente mostrar para todo mundo que a gente está atrás de conhecimento, está estudando, está se especializando e que 2026 vai ser o nosso ano. Galera do nosso time, deixa só ativo aqui todo mundo que está com a câmera aberta, para no print aqui sair só a galera que está liberando a câmera aqui. Para mim está aparecendo poucas pessoas que liberou a câmera, é isso? Porque a gente está em 50 pessoas, 50 e poucas aqui. Está tímido. Não, tem mais de 70 aqui, peraí. Tem muita gente ainda. Liberei. Ainda tem uma pessoa.
Vamos liberando, galera. Não precisa ser tímido, não. É só liberar a câmera ali e ficar paradinho na frente, o resto tudo com a gente. A gente vai dar um print aqui, só no 3, né? Quando eu contar até 3, um sorrisão para o print sair com a foto bonita. Eita. Vamos lá, já tá todo mundo? Então no 3, hein? Vou contar até 3, sorrisão, print. Depois a gente vai postar aqui. Quem postar a gente também, marca Promocis, marca a Thaís, marca a Aline, marca todo mundo pra gente repostar. 1, 2, 3. Boa! É isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Terça-feira que vem tem mais e a gente espera vocês aqui. Valeu, até mais. Um beijão. Um beijo, turma. Sucesso. Bora vender.